Não te distraias, foca-te é o tema do meu novo vídeo. Espero que tu possas ser abençoado. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e desta vez eu vou-vos falar sobre não te distraias, foca-te. Nestes tempos que nós vivemos, vemos que uma estratégia do inimigo em ação e que assola as pessoas de todos os lugares, de todas as classes sociais, em todos os momentos, em todos os lugares, é realmente o desgaste, seja espiritual, seja emocional, seja físico. Sempre o inimigo vai tentar desgastar-te. O foco dele é desgastar-te. Porquê? Porque ele sabe que se tu te desgastas, tu acabas por desistir do propósito, desistir daquilo que tu tens que fazer, desistir de alcançar a meta a que tu te propuseste. Então, o que acontece é que o inimigo põe um obstáculo atrás do outro, no nosso caminho, no caminho dos filhos de Deus, até de alguma forma nos cansar. O inimigo usa pessoas, usa circunstâncias, usa problemas, cria conflitos e uma infinidade de problemas, às vezes até que não são assim tão graves, mas que quando nós começamos a ver um problema atrás do outro e atrás do outro, ainda que eles sejam pequenos, parece que de repente isso nos abate, destrói a nossa fé e é exatamente isso que o inimigo quer, cansar-nos para fazer-nos desistir. Então, se nós não temos cuidado, muitas vezes nós até podemos ter o foco errado. Às vezes pensamos que são as pessoas que nos querem mal, que são as pessoas que pretendem travar o nosso avanço, mas na verdade tudo isso é o inimigo que se levanta contra nós e é o inimigo que tenta colocar todas essas coisas para fazer-nos tropeçar. E se nós somos imaturos, ou até mesmo por causa às vezes do cansaço que vem à nossa vida e consequentemente perdemos a nossa comunhão com Deus, muitas vezes isso vai fazer com que nós nos distraímos do nosso propósito, ou seja, acabamos por nos distrair de ficar realmente focados naquilo que nós nos propusemos e naquilo que nós devíamos estar a fazer. Então podemos acabar por nos deixar vencer por esses tropeços, não conseguindo discernir que não deixam de ser ataques do inimigo contra nós. Então nós precisamos de conhecer e desmascarar esses ataques e levantar-nos para vivermos uma vida de vitória. Então eu quero dar-te alguns pontos, algumas coisas que surgem na nossa vida que servem exatamente, algumas estratégias que o inimigo usa para desgastar-nos. O inimigo sabe que nós não nos vamos render a menos que as nossas forças se esgotem. Então ele sempre repete algumas estratégias para nos fazer desistir. E hás de notar que muitas vezes essas estratégias aparecem quase de forma cíclica. Aparece uma coisa, tu pensas que já está tudo mais ou menos bem, tentas focar-te outra vez e de repente eis que acontece outro problema qualquer. Então isso tudo são distrações que o inimigo coloca, são tropeços, são obstáculos que o inimigo coloca à nossa frente para nos fazer desistir. Então há 4 estratégias fundamentais que o inimigo usa para trazer essa distração e consequentemente para desgastar-nos. Distrações, desilusões, traições e tentações. Estas são as 4 coisas que o inimigo usa para nos desgastar. Distrações, desilusões, traições e tentações. E uma e outra vez elas surgem na nossa vida, às vezes numa forma, às vezes noutra forma, mas a verdade é que tudo isso tem um propósito de desgastar-te. E eu quero deixar-te este apelo, deixar-te este conselho aqui. Quando essas situações te surgem, quando tu estás a caminhar bem, quando tu estás a ter até a tua comunhão com Deus, tu estás firme no teu propósito e começam a surgir, sejam distrações, tentações, traições, tentações, coisas que surgem na tua vida e tu começas a perceber, bem, isto é algo que o inimigo está a levantar, é um obstáculo que o inimigo está a levantar para me impedir de cumprir o meu propósito, para impedir que eu continue a caminhar em conformidade com aquilo que eu estava a fazer. Eu quero deixar-te esse conselho, está alerta, não acredites em tudo, ou seja, não achas que tudo é um impedimento e que agora vais desistir de tudo, mas pensa que isso são estratégias que o inimigo usa para realmente te desgastar, porque ele sabe que se te desgasta, ele consegue que tu deixes de estar focado. Então vamos analisar essas 4 estratégias. Primeira, distrações.
O que são as distrações? As distrações atraem a nossa atenção e afastam-nos das coisas de Deus. Elas vêm para desgastar-nos, desfocar-nos e travar o nosso avanço rumo ao destino e ao nosso propósito. Para nos voltarmos a focar, nós precisamos saber quem somos em Deus e fixar a nossa mente nas coisas celestiais. Nós precisamos de pensar nas coisas que são de Deus, nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Nós precisamos nos concentrar nas coisas que Deus fala, nas suas promessas e não naquilo que as nossas circunstâncias ditam. Porque a nossa mentalidade determina o nosso propósito. A forma como tu pensas é aquilo que tu vais alcançar. A Bíblia diz que assim como o homem imagina, assim ele é. Então a tua mentalidade, a forma como tu pensas, a forma como tu imaginas as coisas vai determinar onde tu vais chegar. Se tu te deixas vencer pelas distrações, se tu acabas por te envolver com coisas que te afastam do foco, que te afastam daquilo que era o propósito de Deus para a tua vida, tu vais ver como aí sim o inimigo começa a conseguir, a ter liberdade para te impedir de chegar ao teu propósito. Então nós precisamos de estar bem alerta e precisamos de estar seguros de quem nós somos em Deus e não nos deixarmos distrair com qualquer coisa que o inimigo lança. Isto significa que a forma como eu penso vai determinar onde eu chego. Onde a nossa mente está fixa e estabelecida, esse é o lugar onde está o nosso foco. Então nós necessitamos de focar-nos outra vez no propósito original que Deus nos deu. Se tu não conheces o teu propósito, eu quero incentivar-te a que tu o busques no Criador, a que tu busques em Deus. Deus é aquela pessoa maravilhosa que te pode dar propósito, porque Ele é o teu Criador. Foi Ele quem te criou, foi Ele quem te formou e foi Ele que sabe o motivo, a intenção com a qual Ele te pôs neste mundo. Nenhum de nós está aqui por acaso e Ele colocou-nos nesta terra, neste tempo, neste momento, com um propósito específico. E é nele que nós precisamos de encontrar esse propósito. Ora, se quando tu conheces esse propósito, tu começas a caminhar em conformidade com esse propósito. Tu começas a caminhar para atingir uma meta, um objetivo. O que o inimigo faz? Lança distrações. Para quê? Para desgastar-te. Tudo o que são distrações, ou seja, as distrações é tudo aquilo que de alguma forma atrai a tua atenção, mas afasta-te do plano original de Deus. Portanto, toma atenção para não te distrair. Segunda estratégia do inimigo são as desilusões. Quantos de nós já não fomos desiludidos? Desilusão é o engano, a decepção ou a impressão que se experimenta quando alguma coisa não responde às expectativas que tínhamos criado. Qualquer um de nós pode ser, em algum momento da nossa vida, podemos ser desiludidos. Isso acontece porque nós colocamos expectativas. As expectativas são aqueles ideais, aquelas ideias que nós colocamos sobre uma pessoa, sobre uma situação, em que nós achamos que aquela pessoa nos vai corresponder de uma forma positiva, mas de repente, eis que ela faz algo ou ela não supera as nossas expectativas, muito pelo contrário, ela acaba por nos desiludir. Então eu quero dizer-te, as nossas expectativas têm que estar colocadas na pessoa certa, porque Deus é aquele Deus que não falha. Deus não falha, Deus não muda, Deus não mente. Todas as expectativas que nós colocamos nas pessoas vão falhar. Porquê? Porque as pessoas são falhas, nós somos falhos, as outras pessoas são falhas. Todas as pessoas, elas falham por natureza. Então, obviamente, quando nós colocamos toda a nossa expectativa numa pessoa, nós vamos sair frustrados. E as frustrações são desilusões, não é? São coisas que acabam por nos ferir, ao mesmo tempo também acabam por fazer-nos desacreditar naquilo que pode realmente suceder e naquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas pessoas, até por causa das desilusões, acabam por nem querer confiar mais nas pessoas ou confiar em alguém. Eu quero dizer-te, Deus tem mais para ti e não deixes que a desilusão perturbe aquilo que Deus tem para a tua vida. Então nós precisamos de ter a nossa fé em Deus, ter a nossa confiança em Deus e saber que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A terceira estratégia que o inimigo usa são as traições. E toda a traição tem um objetivo do inferno. O objetivo é travar o nosso propósito. As traições são muito dolorosas. Talvez muitos que estão a assistir a este vídeo já foram traídos. As traições são dolorosas e elas também têm a ver com as ilusões,
porque a traição também significa que nós colocamos uma expectativa em alguém e aquela pessoa traiu-nos. Essa pessoa, quando ela nos desilude, é um patamar, mas quando ela nos trai, isso significa que nós entregamos a nossa vida, o nosso tempo, o nosso amor a essa pessoa e ela simplesmente acaba por nos trair, ou seja, nós sabemos mais tarde que ela conspira contra nós e trai-nos. E as traições são, sem dúvida, dolorosas. Eu quero lembrar-te que Jesus também teve o seu traidor, verdade? Jesus também acreditou em Judas, Jesus também confiou nele, também apostou nele. Judas comeu na mesa de Jesus, Judas ouviu os ensinamentos de Jesus, Judas também esteve presente quando Jesus fez milagres. E, no entanto, em determinado momento da sua vida, Judas decide trair Jesus. Eu quero dizer-te, aconteceu com Jesus e a verdade é que vai acontecer com muitos de nós, se não com todos nós, algum dia na vida. Vamos ser traídos, vamos ser magoados, vamos ser decepcionados. Mas eu quero dizer-te, Deus, Ele é perito. Ele é aquela pessoa maravilhosa, é um Deus maravilhoso, que Ele cuida de nós. E ainda que possa haver Judas na nossa vida, há com certeza um conjunto de pessoas que Deus vai trazer à nossa vida e que nos vai abençoar. Sabes, pessoas feridas, elas ferem outras. Talvez esse Judas que te feriu a ti um dia, ele também já tinha sido ferido. E se tu não libertas o perdão em relação a essa traição que tu sofreste, tu também vais acabar por ferir outras pessoas, porque pessoas feridas ferem pessoas. Então, em relação aos traidores, em relação àquelas pessoas que nos fazem mal, que nos traem, que nós dedicamos tempo, amor, tanto investimento da nossa parte, mas que em algum momento da sua vida nos trai, eu quero dizer que precisamos libertar o nosso perdão para essas pessoas. Porque quando nós não libertamos o perdão, acabamos por mais tarde ou mais cedo ferir outras pessoas. Então, não permitas que as traições façam com que o teu propósito seja apagado ou que seja travado. Pelo contrário, olha para aquilo como uma estratégia do inimigo para, de alguma forma, derrubar-te, mas continua a olhar para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé e Jesus vai levar-nos àquele lugar que Ele já determinou para nós. Então não atentemos para as desilusões, não atentemos para as decepções, para as distrações, para as traições, mas atentemos para Deus. Por isso não chores mais pela traição, não chores mais por aquelas pessoas que te magoaram, que te feriram, pelos Judas que surgiram na tua vida, porque Deus vai trazer até ti pessoas fiéis. E por último, outra estratégia do inimigo são as tentações. Lembra-te em primeiro lugar que Deus não tenta a ninguém, diz a palavra de Deus. As tentações, elas são um impulso repentino que nos induz a fazer o mal, que nos induz a fazer coisas que desobedecem a Deus. Então, lembra-te disto. Satanás, ele não é como Deus. Deus é omnisciente, omnipotente, omnipresente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o mais fundo do teu coração, Ele conhece o teu íntimo de uma forma que tu nem conheces. E então, nem que tu conheces tão intimamente a tua própria vida como Deus conhece. Mas o inimigo que ele faz é que ele observa os nossos comportamentos, ele vê como nós reagimos, ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Se há áreas na tua vida que tu ainda não venceste, áreas na tua vida em que tu ainda desobedeces a Deus, áreas na tua vida em que tu ainda és tentado, que tu ainda acabas por ceder à tentação, então são essas coisas que vão surgir na tua vida. E isso não é Deus a testar-te, isso é o inimigo que está a trazer à tua vida coisas que ele sabe que tu ainda não venceste. Então eu quero convidar-te a que tu analises a tua vida e tu vejas se ainda há coisas que tu ainda não conseguiste vencer, há coisas que tu ainda não conseguiste de alguma forma perceber, ou tu até já sabes que estão erradas, mas tu ainda não conseguiste vencê-las, não consegues obedecer a Deus nessa área da tua vida. Eu quero convidar-te, analisa isso para que essas tentações não surjam e não te impeçam de cumprir o teu propósito. Não só que te impeçam, mas também que te atrasem. Porque muitas pessoas estão a viver uma vida dupla. A Bíblia diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem que tem o coração duplo, ou seja, que ele pensa em Deus, mas também pensa noutras coisas, ele anda assim, meio inclinado para dois caminhos, ele não concentra o seu caminho em Deus, mas ele está ainda na dúvida, ele tem um coração dúbio, ele não está completamente firme em Deus. Essa pessoa que não tem segurança no seu caminhar, que ela não está completamente, ela ainda balança entre duas opiniões, ela ainda balança entre dois pensamentos,
essa pessoa não consegue ser firme. Então as tentações virão e ela não consegue vencê-las. Então eu quero convidar-te a que tu analises a tua vida e tu vejas se ainda caminhas por dois pensamentos. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um ou odiar o outro. Nós temos que decidir que caminho queremos para a nossa vida. E o caminho que nos leva a cumprir o propósito de Deus nesta terra é o caminho que Deus nos indica na sua palavra. Então há coisas que nós temos que vencer, há coisas que nós temos que deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Portanto, quando tu confessas a Deus a tua debilidade, mas também quando tu decides deixar essa debilidade, alcanças misericórdia e Deus vai estar contigo, Deus vai ajudar-te a superar essas dificuldades. Então, como é que eu tenho que me focar outra vez? Como é que eu me foco perante distrações, perante circunstâncias, perante tentações, perante traições? Como é que eu me foco outra vez? Porque todas essas coisas trazem, como já vimos, trazem um certo desvio, servem para nos distrair, para nos tirar o foco daquilo que nós estamos a cumprir nesta terra. Então, como é que eu posso focar-me outra vez? Bem, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3 e versículo 1: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então eu quero dizer-te que centrar toda a tua atenção em Deus e nas suas promessas é a forma que tu tens para voltar a redirecionar o teu foco. Muitos arrastam consigo padrões errados, mentiras, e agora que estamos em Deus nós temos que mudar a nossa mentalidade. Devemos fixar a nossa mente numa meta, focar-nos no propósito e na chamada de Deus e cumprir aquilo a que nos propusemos. Então precisamos de fixar a nossa mente em Deus e na sua palavra e não permitir que algo nos distraia. Então é fácil, sabes? É fácil nós desfocarmos com muitas coisas que surgem no nosso caminho, seja um problema, uma circunstância, uma ofensa, uma falta de perdão, um engano, uma mentira. As pessoas sem convicção, elas facilmente se distraem. Mas quando tu conheces a tua identidade em Deus, quando tu sabes quem tu és em Jesus, quando tu sabes quem és em Cristo, quando tu sabes aquilo para o qual Deus te chamou, tu não vais permitir que nada nem ninguém te desfoque do teu propósito. Então eu quero dizer-te, peleja contra as distrações. Deus quer fazer progredir-te, esse é o plano dele. Deus quer fazer progredir-te, Deus quer levar-te a outros níveis espiritual, emocionalmente, financeiramente, em todas as áreas da tua vida. O objetivo de Deus, a essência de Deus é amor. Ele ama-te e Ele sempre quererá que tu ultrapasses as dificuldades, que tu subas de nível. Essa é a vontade de Deus. Então tu deves manter-te focado nele, focado em Deus. Então tudo o resto te será acrescentado. Quero ainda dizer-te que o foco é como um ímã. Ou seja, quando tu estás focado em algo, isso atrai três coisas. Atrai pessoas, destino e oportunidades. Estares focado, estares convicto, estares firme, fazeres as coisas com intencionalidade, com convicção, com paixão, fazeres as coisas focado naquilo que Deus tem para a tua vida. Isso vai atrair a ti pessoas, vai atrair destino e vai atrair oportunidades. O que é que significa isso? Que uma pessoa focada vai atrair pessoas que pensam da mesma maneira. Pessoas focadas vai atrair pessoas a si, que conhecem o seu destino e que podem ver as oportunidades quando elas aparecem. Sabes, muitas vezes quando nós estamos distraídos, surgem oportunidades na nossa vida, só que nós não as vemos. Porquê? Porque estamos distraídos com uma falta de perdão, com uma ofensa, com uma distração que o inimigo envia contra nós. Coisas que nos chamam a atenção, mas que nos desviam do foco de Deus. Tentações, traições, aquelas estratégias que o inimigo usa para nos distrair, para nos tirar do foco. Então, quando nós estamos assim distraídos, nós não vemos as oportunidades que nos surgem. Mas quando nós estamos focados, isso atrai pessoas, as pessoas certas para levar-te a cumprir o teu propósito. Atrai pessoas que sabem e conhecem o seu destino e também abre portas, abre oportunidades para a tua vida. Por isso, não permitas que o inimigo te distraia. Porque muitas vezes as oportunidades surgem, as pessoas certas surgem e tu estás distraído a olhar para outra coisa qualquer. Estás distraído ainda a vencer uma tentação, estás distraído ainda a vencer algo
que o inimigo ainda tem contra ti. Então, tira tudo isso da tua vida. Não permitas que a ofensa, a mentira, o engano te perturbe. As traições, os problemas, eles vão surgir, mas não permitas que isso te desvie do foco. Continua focado em Deus, continua focado naquilo que Deus tem para a tua vida e tu vais ver como tu chegas lá. Porque muitas pessoas estão às voltas, estão a atrasar o processo, estão a atrasar a chegada à meta, a cumprir tantos objetivos na sua vida e atrasam-nos porque estão paradas nestas distrações. Então, quero convidar-te, olha para a tua vida e vê, será que eu tenho-me distraído com alguma coisa? Quero deixar-te este convite neste vídeo. Não podes deixar que este vídeo termine e que seja só mais um vídeo. Não, tu tens que parar e pensar, será que eu estou a distrair-me com alguma coisa? Será que eu não chego ao propósito? Será que eu nunca mais saio desta forma de ser e de estar na vida? Será que eu não arranjo trabalho? Será que eu não saio deste nível porque alguma coisa me está a distrair? Porque eu estou a olhar para outras coisas, para outras direções? Faz essa análise na tua vida e decide focar-te. Precisas de mudar a tua mentalidade para creres no sobrenatural, para creres que Deus pode fazer coisas poderosas, para creres no poder de Deus e também que o Espírito Santo está contigo. Tu não estás sozinho, mas o Espírito de Deus habita em ti. A Bíblia diz que o povo de Israel, ele limitou Deus, pois desfocava-se cada vez que encontrava uma dificuldade e por isso pecou contra ele. Mas o nosso Deus não é pequeno. Eu quero dizer-te, às vezes nós limitamos Deus, porque diante das circunstâncias, nós ficamos a olhar para a circunstância e pensamos, oh, e agora? O que é que vai ser de mim? Quando nós esquecemos que o nosso Deus é poderoso, que se Ele abriu o mar vermelho diante do povo de Israel, Ele vai abrir o mar vermelho diante da tua vida. Ele é aquele Deus que quando começas a caminhar segundo o seu propósito, é Ele que vai na frente, é Ele que vai dar-te abertura para que as coisas funcionem. Então, o que é que aconteceu com o povo de Israel? Muitas vezes eles limitavam Deus, porque quando acontecia uma circunstância, quando eles chegaram a um lugar e as águas eram amargas, já não havia água para beber, eles choravam, eles ficavam presos àquela circunstância, quando eles já tinham visto Deus fazer milagres. Portanto, eu quero dizer-te, o nosso Deus é um Deus de milagres. Diante de uma circunstância difícil, diante de um problema, não permitas que isso te distraia do foco. Pelo contrário, olha para aquilo e diz, espera, isto é uma distração, mas eu vou continuar a olhar para Jesus. E eu quero também deixar-te este conselho. Uma nova mentalidade é a solução para a tua vida. Ter uma mentalidade nova não é uma opção, é uma solução. É a solução para não seres desgastado pelo inimigo e para não nos desfocarmos da chamada e do propósito de Deus para as nossas vidas. Ele quer que nós mudemos a nossa mentalidade para nos dar uma mentalidade de reino e para que sejamos também agente de mudança noutras pessoas. Todos nós necessitamos do favor de Deus e esta é a temporada onde Deus vai acrescentar mais favor à tua vida. Por isso eu quero deixar-te este conselho, não te distraias. Foca-te no propósito de Deus. Olha, analisa bem a tua vida, agora mesmo. Começa a pensar se há coisas que te têm distraído e diz ao inimigo, não, tu tens-me distraído com muitas coisas, mas eu vou manter-me focada, vou-me manter firme no propósito que Deus me deu. Vou buscar o Espírito Santo para saber que decisões tomar. E eu creio no nome de Jesus que tu vais vencer todas essas adversidades. Portanto, o conselho é, não te distraias, mas foca-te. Deus te abençoe, espero que tenhas sido abençoado com este vídeo e continua a seguir este canal para receberes mais vídeos que possam edificar a tua vida, assim o espero. Muito obrigada por estares desse lado e eu vou continuar deste para poder também abençoar a tua vida.